Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir a partir desse momento a oração mariana do Ângelus, neste domingo 16 de outubro de 2022, diretamente da Praça São Pedro, com o Papa Francisco. Nossa saudação aos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, de Timor-Leste no continente asiático, de Portugal, dos Estados Unidos e de todo o Brasil. Em particular, uma saudação à Web Rádio e TV Nacional Palmeira dos Índios em Alagoas, Web TV Tropicana da Paraíba, Rádio Web Mãe do Salvador, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Fontes de Lorena, São Paulo, Rádio SOS Vida, EWTN TV. Sejam todos bem-vindos. Nos estúdios, Jane Nogara. Um domingo com muito sol na cidade do Vaticano. A temperatura é de 22 graus centígrados. Podemos ver imagens da Praça São Pedro. É grande a presença de fiéis e peregrinos para ouvir, como todos os domingos, as palavras do Santo Padre. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará à janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. Recordamos que nesta semana o Papa celebrou, na terça-feira, dia 11, uma solene missa pelos 60 anos da abertura do Concílio Vaticano II e que hoje recordamos os 44 anos da eleição de João Paulo II em 1978. Para as próximas semanas, o Papa Francisco irá ao Bahrein, em sua 39ª viagem apostólica, onde terá encontros que são frutos do documento de Abu Dhabi de 2019 sobre a fraternidade humana. Também o Santo Padre concedeu várias audiências, e sempre com seus apelos pelo fim da guerra na Ucrânia. E abrem-se as cortinas e o Papa Francisco acena aos fiéis peregrinos presentes. Vamos nos preparar para ouvir as suas palavras antes da oração do Ângelus deste domingo, 29º do Tempo Comum. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje se conclui com uma pergunta preocupada de Jesus. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Como para dizer, quando eu vier no fim da história, mas podemos pensar também agora, neste momento da vida, encontrarei alguma fé em vocês, no seu mundo? É uma pergunta séria. Imaginemos que o Senhor venha hoje à Terra. Ele veria, infelizmente, tantas guerras, pobreza e desigualdades. E, ao mesmo tempo, grandes conquistas da técnica, meios modernos e pessoas sempre correndo, sem nunca parar. Mas encontraria os que lhe dedicam tempo e afeto, que o colocam em primeiro lugar, e, sobretudo, perguntemo-nos, o que ele encontraria em mim, na minha vida, no meu coração? Que prioridades da minha vida ele poderia ver? Nós muitas vezes nos concentramos em muitas coisas urgentes, mas desnecessárias. Nos ocupamos e nos preocupamos com muitas realidades secundárias. E talvez, sem nos darmos conta, negligenciamos o que mais importa, deixando que nosso amor por Deus se esfrie pouco a pouco. Hoje, Jesus nos oferece o remédio para aquecer uma fé ressequida. E qual é o remédio? A oração. Sim, a oração é o remédio da fé reconstituinte da alma. Porém, deve ser uma oração constante. Se tivermos que seguir um tratamento para melhorar, é importante observá-lo bem.
Tomar os remédios de maneira correta e na hora certa, com constância e regularidade. Tudo na vida precisa disso. Pensemos numa planta que temos em casa. Temos que nutri-la com constância, não podemos encharcá-la e depois deixá-la sem água por semanas. Com maior razão, ocorre o mesmo para a oração. Não podemos viver apenas de momentos fortes ou de encontros intensos, de vez em quando, e depois entrar em letargo. A nossa fé secará. Precisamos da água diária da oração, de um tempo dedicado a Deus, para que Ele possa entrar em nosso tempo, na nossa história, de momentos constantes nos quais lhe abrimos nossos corações, para que Ele possa derramar sobre nós todos os dias amor, paz, alegria, força, esperança. Ou seja, nutrir a nossa fé. É por isso que hoje Jesus fala aos seus discípulos, a todos e não apenas a alguns, da necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Mas alguns poderiam objetar: mas como eu faço? Não vivo em um convento, não tenho muito tempo para rezar. Pode vir em nosso auxílio, talvez, por causa dessa dificuldade, uma prática espiritual sábia, que mesmo hoje talvez seja um pouco esquecida, que os nossos idosos, especialmente as nossas avós, conhecem muito bem. As chamadas orações jaculatórias. O nome é um pouco ultrapassado, mas a substância é boa. Do que se trata? São orações muito curtas, fáceis de memorizar, que podemos repetir com frequência durante o dia e no decorrer das várias atividades, para ficar em sintonia com o Senhor. Vamos dar alguns exemplos. Assim que nos acordamos, podemos dizer: Senhor, eu te agradeço e te ofereço este dia. É uma oração. Depois, antes de uma atividade, podemos repetir: Vem, Espírito Santo. Entre uma coisa e outra, podemos rezar assim: Jesus, eu confio em Ti e Te amo. Pequenas orações, mas que nos mantêm em contato com o Senhor. Com quanta frequência enviamos pequenas mensagens às pessoas que amamos? Façamos isso também com o Senhor, para que os nossos corações permaneçam conectados com Ele e não nos esqueçamos de ler suas respostas. O Senhor responde sempre. Onde podemos encontrá-las? No Evangelho, que deve estar sempre à mão, para ser aberto todos os dias, para receber uma palavra de vida dirigida a nós. E voltemos ao conselho que eu já dei várias vezes. Carreguem junto com vocês o Evangelho no bolso, na bolsa. Assim, quando vocês têm um minuto, vocês abram e leiam algumas palavras. Que a Virgem Maria, fiel na escuta, nos ensine a arte de rezar sempre, sem jamais esmorecer. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Agora recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco com a oração mariana do Ângelus. Vamos ouvir suas saudações. Queridos irmãos e irmãs, em 10 de outubro do ano passado, abriu-se a primeira fase da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos por uma igreja sinodal, comunhão e participação em missão. Desde então, está sendo realizado em várias igrejas particulares a escuta e o discernimento. Os frutos desse processo sinodal são muitos, mas para que cheguem à plena maturação é necessário fazer rápido, com o objetivo de obter um discernimento maior. Foi estabelecido que esta Assembleia Sinodal será realizada em 2 sessões. A primeira, de 4 a 29 de outubro de 23, e a segunda, em outubro de 24. Confio que esta decisão possa favorecer a compreensão da sinodalidade em toda a Igreja, ajudar a todos a vivê-la em um caminho de irmãos e irmãs que testemunham o caminho de Deus. Hoje, no Cunho, será proclamado beato Dom Giuseppe Bernardi e Dom Mário Guibaldo. Ambos são sacerdotes que morreram mártires nazistas do Chito das nazistas. Rezemos para que eles continuem a cuidar do povo, compartilhando o trágico destino de outros cidadãos exterminados pelos nazistas. Que o exemplo desses sacerdotes vítimas, mártires, leve todos a serem pastores segundo o coração de Cristo. Um aplauso para os novos beatos, Giuseppe Bernardi e Mário Guibaldo, na cidade de Cuneo, em Boves. Na próxima terça-feira, 18 de outubro, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre promove a iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Agradeço a todas as crianças que participam deste evento. Unamos todos, peçamos também a intercessão de Nossa Senhora que ajude a Ucrânia, para que acabe com toda a forma de guerra e de misérias. A este propósito da miséria, amanhã é o Dia Mundial contra a miséria e serve para todas as sociedades, para que ninguém reste excluído e indigente. Saúde todos vocês, peregrinos da Itália e de todos os países. Em particular, saúdo a banda musical de Friburgo, presente na praça. O coro de Santo Estevão de Cadore, a Associação Milícias da Imaculada e os representantes da Confederação Espanhola de Organização Empresarial e da Federação Espanhola de Autônomos. Também saúdo aqueles que estão ali embaixo, perto de Javarri, na Argentina. Que Deus os abençoe. Saúde todos e um bom domingo. E, por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo.
Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos as palavras de Francisco, quando nos diz a oração é o remédio da fé, o reconstituinte da alma. Porém, deve ser uma oração constante. Pode vir em nosso auxílio uma prática espiritual sábia, disse o Papa, e recordou das orações jaculatórias. Assim, e depois também citou exemplos. Assim que acordamos, podemos dizer: Senhor, eu te agradeço e te ofereço este dia. Depois, antes de uma atividade, podemos repetir: Vem, Espírito Santo. E entre uma coisa e outra, podemos rezar assim: Jesus, eu confio em ti e te amo. Com estas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando todos a visitar nossa página vaticanews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco deste domingo, 16 de outubro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.